Então, gente, conforme a gente tinha combinado, né? Aí nos bastidores, no nosso bate-papo, é, nós tínhamos conversado sobre a inteligência espiritual, né? Depois conversamos sobre espiritualidade e religiosidade, que na verdade, quando conversamos sobre isso, era para ter conversado sobre a inteligência emocional, mas também não tem problema, a gente conversa agora sobre a inteligência emocional, que não é um assunto desconhecido, e mas que a gente precisa sempre estar. Eu sempre digo isso, né? A gente sempre precisa estar revendo alguns pontos. Por quê? Porque a gente não consegue tudo que a gente estuda colocar em prática, né? Isso eu também falei no nosso encontro passado. Colocar em prática tudo de uma vez, a gente vive um processo de desenvolvimento, né? É o dia a dia, é um dia de cada vez, são exercícios diários. E nesses exercícios diários, nós vamos relembrando alguns pontos importantíssimos para que a gente passe por esse processo do dia a dia, do desenvolvimento do nosso ser, né, das habilidades do nosso espírito, com êxito, né, que a gente consiga, né, ir alcançando etapas, né, certo? E assim é importante que a gente então vá revendo alguns assuntos, aprofundando nesses assuntos, né? E colocando em prática, né? Que é o mais importante, né? Refletindo a respeito, sempre trazendo para nós uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando nós estamos em algum estudo refletindo sobre algo, a gente nunca pensa, olha, isso serve para fulano de tal. A gente tem que pensar na gente, no nosso processo, porque se a gente não se conhece ainda, dirá conhecer o outro. A gente não pode dizer, olha, tal coisa, isso que foi falado agora serve para fulano de tal, serve para Beltrano. Não, a gente tem que procurar onde serve para a gente. Isso é amadurecimento, tá? E não a gente pensar nas dificuldades dos outros. A gente mal se conhece, né? A gente fala tanto de buscar o autoconhecimento. A gente mal se conhece, de ir a conhecer as outras pessoas para saber do que é que elas precisam, né? Do que elas precisam melhorar, certo? E então nós vamos conversar sobre inteligência emocional. E aí, para a gente chegar lá, vamos ver um pouquinho assim, en passant, vai ser rapidinho, tá? Como que se dá as fases do nosso desenvolvimento, para que a gente, quando chegar na inteligência emocional, a gente compreenda a importância da gente já estar trabalhando a inteligência emocional, né? Então, primeiro a gente passa, qual é a primeira fase? A infância, né? E o que é que a infância diz? Que o mundo interno e o mundo externo se confundem. E então a criança ela não diferencia o que é dele, né? O que é dela, da criança, e o que não é. Então por isso que as crianças costumam ser egocêntricas, tá? Porque aí também já entra o lado instintivo. É uma necessidade de sobrevivência. Então ainda não há um reconhecimento do eu, porque para reconhecer o outro tem que conhecer a si. Então, a infância, esse processo ainda vai ocorrendo lentamente, tá? E então, ela tem mais a necessidade de sobrevivência do que propriamente de convivência, né? No que se diz respeito às peculiaridades, aos pontos importantes de uma convivência. Então, a criança não vai pensar, vou fazer tal coisa porque assim eu estarei convivendo melhor com a minha família. A criança não vai pensar isso. Ela vai pensar no que é importante, no que ela quer naquela hora para ela, tá? Aí chega a adolescência, né? Que vai lá entre a partir dos 12 anos, que chama a fase da puberdade. Também a pré-adolescência, a partir dos 10 anos, 10, 11 anos, já é um pré-adolescente. É uma fase de transição. É terrível. Por quê? Porque é uma fase de transição para a fase adulta. Tá? E esse adolescente, ele ainda está definindo a personalidade dele. Por isso que é uma transição. Ele ainda está buscando se encontrar. Ele ainda está todo perdidão. Então, tudo que ele vem fazer ainda não é com consciência de si.
Ele ainda está se buscando, tá? E então, já não tem, ou pode não ter, né? Em alguns casos, o lado do egocentrismo da criança, né? Já começa a assumir algumas responsabilidades, tá? Mas a sua personalidade está em formação. E a construção dessa personalidade vai muito também de acordo com o meio em que esse adolescente vive, com os conteúdos que ele tem contato. Então, que vai formando esse ser que está nessa transição. Então, ele tem um conflito de identidade, certo? Então, ele tem um desconhecimento de si. Tendo esse desconhecimento de si ainda, né? Claro que também, então, ele vai ter o desconhecimento também dos outros, né? Ele passa por uma fase de crise existencial. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, quer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não quer nada. Tem aqueles adolescentes que entram naquela fase que se tranca no quarto, ou tem aqueles que só vão viver, só querem viver na rua, só querem viver em grupos, querem ter uma identidade, querem ter uma identificação. Então, eles vão se identificar com um artista, com um grupo tal, entendeu? Para que dê nome a ele, para que dê identidade a ele, porque a sua formação ainda não está completa. Ele está nessa transição, tá? Aí chega a fase adulta. O adulto já é para ter passado por tudo isso, certo? E então, o adulto já é para ter essa identificação do eu. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Tá? Ele já tem uma independência e tem autonomia. Ou já é para ter independência, né? E ter autonomia, certo? E ter responsabilidade emocional. Nós podemos cobrar do adolescente uma responsabilidade emocional? Sim, contudo, ele também ainda não está pronto para compreender suas próprias emoções. Então, o adolescente ele precisa de suporte, de um bom suporte, de uma boa rede de apoio, para que essa sua fase, que é uma transição para a fase adulta, seja da melhor forma possível. E então ele chegue à fase adulta realmente como um adulto, certo? Aí a gente falou então que o adulto ele vai ter essa identificação de si, ele vai ter sua independência, sua autonomia, tá? Ele vai ter responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva. E aí, em 1998, Daniel Goleman escreveu o best-seller, né? Inteligência Emocional, que fez uma revolução no mundo da psicologia. Então, é um livro que, assim, é um livro para todo mundo ler. Inteligência emocional, certo? Porque vamos compreender muito das nossas emoções. E aí eu trouxe um pedacinho, né? Um pedacinho do que diz esse livro sobre a inteligência emocional, que é o que a gente vai trabalhar da fase adulta. Apresentamos apenas 3 características, né? Da identificação do eu, da independência e autonomia e da responsabilidade emocional ou responsabilidade afetiva. E então nós vamos trabalhar com a responsabilidade emocional, que é a inteligência emocional. Então, a partir de agora, a gente foca nisso, certo? Vimos a fase da infância, a fase da adolescência e a fase adulta, a fase que nós estamos. E agora começam os pontos para as nossas reflexões. Tá combinado assim? E então ele diz lá no livro, né, Inteligência Emocional, o Daniel Goleman, o autor deste best-seller. Mais importante do que ter um QI elevado é saber controlar as suas próprias emoções. O mundo ganharia mais com pessoas equilibradas do que com gênios neuróticos. O controle emocional de uma pessoa é o que vai determinar sua inteligência. E então ele considera muito mais inteligente uma pessoa que tem controle das suas próprias emoções do que aquele que tem um QI elevado, que pode ser um gênio, mas que seja um desequilibrado. E aí, daí, o que é que adianta, né? E então, alguns pontos também que fui retirando, só 3 pontos importantes, né?
para a gente não se estender, senão vira um seminário, né? 3 pontos importantes também deste livro para dar continuidade na nossa reflexão. Aí diz que a inteligência emocional é um processo contínuo de se conhecer e administrar suas emoções, bem como de compreender o estado emocional das outras pessoas. Veja que na infância e na adolescência, o ser não reconhece a si, não reconhecendo a si, não reconhece os outros. Quando você chega na fase adulta e você tem inteligência emocional, você passa por esse processo de conhecer e administrar suas próprias emoções, bem como de compreender o estado emocional das outras pessoas. Isso porque já tem a identificação do eu. E então você já consegue ver o outro. Se você já consegue se ver, você já consegue ver o outro, certo? O 2. Superação de hábitos e crenças, muitas vezes firmemente arraigadas, para olhar a vida por prismas diferentes. Ou seja, tirar aquele cabrestozinho, falei certo? Cabresto, né? De olhar as coisas, a vida, só por um ângulo e se posicionar de uma outra forma para ver por um outro ângulo. Porque quando a gente pega determinada experiência, determinada situação e vai olhar aquilo por outro prisma, né, por outro ângulo, nós vamos descobrir, vamos enxergar, vamos perceber coisas ali que só pelo ângulo que nós estávamos olhando a gente não iria compreender. E então isso é desenvolvimento, isso é maturidade, isso é inteligência emocional. Sair, né, daquela crença que está ali presa, enraizada ali, para poder olhar situações, enxergar situações por outro ângulo, tá? Por um outro viés. E 3, inteligência emocional também é a competência para se relacionar com pessoas em todos os ambientes, habilidade para evitar conflitos desnecessários e até mesmo tentar harmonizar interesses e agir sempre em prol da construção de um clima positivo e agradável nos ambientes que frequenta. Ou seja, é aquela pessoa equilibrada que você está com esse equilíbrio em qualquer ambiente que você esteja, sobre qualquer situação em que você se encontre, e que você seja aquela pessoa que é capaz de harmonizar uma situação que esteja desarmonizada. Aquela pessoa que tem aquele equilíbrio emocional, que consegue apaziguar desentendimentos, por exemplo. Ser uma pessoa que tem maturidade emocional, que tem inteligência emocional, que no lugar de tomar partido, de estar comentando ou observando quem está certo, quem está errado, é o que eu posso fazer para contribuir para a harmonização desse momento. Porque não vai caber a nós quem está certo ou quem está errado. O momento não é de julgar, o momento exige justamente um equilíbrio emocional, já que se está havendo uma desarmonização, as pessoas ali envolvidas já estão em desequilíbrio emocional. Né? Então, a pessoa que tem maturidade emocional, que tem inteligência emocional, é aquela pessoa que harmoniza situações, que está presente em todos os ambientes de igual forma equilibrado. Certo? Então, esses 3 pontos que considerei mais relevantes para a nossa reflexão. E aí, como não pode deixar de ser, a gente também traz Jung. E Jung diz assim, sobre esse processo, né, do desenvolvimento. O ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida, momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica. Ou seja, passamos por diferentes fases para que se dê uma estrutura psicológica, certo?
ou seja, o seu amadurecimento, a sua individuação. Ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. É comum, ele continua, olha o que é que ele diz. É comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do seu correspondente emocional. O período infantil alonga-se e predomina, o que se transforma em conflito. O que é que nós vimos como é na fase da infância? Que a criança não reconhece a si, também não reconhece aos outros. Ela só entende da sobrevivência dela, né? E então Jung diz que, infelizmente, né, o desenvolvimento fisiológico raramente se faz acompanhar do desenvolvimento emocional, né? Então, que o período infantil se estende e predomina na fase adulta, gerando conflitos. Então, muitas vezes, acreditamos que estamos tendo desafios da vida adulta, que estamos tendo problemas para serem resolvidos, e nós estamos com questões infantis para serem resolvidas. Ou seja, estamos precisando amadurecer, estamos precisando crescer, sair da infância ou sair da adolescência. Então, muita gente chega na fase adulta ainda com características da fase da infância e da fase da adolescência. Essas são as palavras de Jung. E quais são as características, então, de pessoas imaturas emocionalmente? Ou seja, que chegou na fase adulta, né? Mas a parte fisiológica não foi acompanhada pelo mesmo desenvolvimento emocional, né? E então se tornaram adultos imaturos emocionalmente. Aí trouxemos aqui algumas características, tá? Não vou falar, vou citar as características, mas não vou desenvolver comentários sobre cada uma delas, tá certo? Senão vai ficar extensivo aqui o nosso bate-papo, porque são 20 características que trouxemos. Então, as pessoas imaturas emocionalmente são vitimistas, têm personalidade instável, têm humor instável, têm tendência forte à depressão, são pessoas inseguras, têm necessidade de autoafirmação, vê a tudo de forma negativa, ou seja, são pessoas pessimistas, não são resilientes, ou seja, são pessoas com zero capacidade à frustração, né? Não tem resistência à frustração. São egoístas e egocêntricas, têm apego excessivo, porque o apego aí é para dizer quem é ela, né? Porque há um desconhecimento de si, tá? Transfere para os outros suas responsabilidades, ou seja, não tem autorresponsabilidade. Tem dificuldades em concluir um trabalho, né? Larga tudo pelo meio. São indisciplinadas, não tem foco nem determinação. Não tem disciplina, porque disciplina é uma coisa de adulto. Não é aquilo que, eu só vou realizar tal coisa se eu estiver com vontade. Não. O adulto vai realizar mesmo que ele não esteja com vontade, porque é preciso realizar aquilo, tá? Não sabem o porquê de suas vidas, não se conhecem, são reativas. Olha aí o descontrole emocional, né? São reativas, são autoritárias ou o oposto, né? São isoladas, não se misturam, né? Tem dificuldade de contato com outras pessoas, certo? Tem dificuldade em perdoar, porque, lembra?
uma característica do desenvolvimento do ser humano quando passa pela fase infância, adolescência, fase adulta, é o reconhecimento de si. E então, o imaturo emocionalmente, ele tem dificuldade de perdoar porque ele não tem autoconhecimento e ele não tem conhecimento de si. E então, ele não perdoa o outro, porque ele não sabe o que é o outro, tá? Normalmente são pessoas ingratas, tá? Na grande maioria das vezes, porque não reconhecem, não têm emoção desenvolvida para reconhecer o valor das coisas, o valor dos momentos, o valor das pessoas. E então são pessoas ingratas pelo desconhecimento dos valores, tá? Do significado de uma pessoa em sua vida, do significado de um momento em sua vida. Então, são pessoas ingratas por desconhecimento dos valores. São pessoas que têm necessidade do ter fama, sucesso, poder. Por quê? Pelo desconhecimento de si, pela ausência de valores a mais, né? Do que o que nutre a matéria. Então, ele precisa ter, porque aquilo que ele vai ter vai dizer quem é ele, já que ele tem uma crise de identidade. A crise existencial da adolescência, ele trouxe para a fase adulta, ele não saiu da adolescência. A gente diz que trouxe para a fase adulta, mas pela cronologia, né? Pela parte fisiológica. Mas psicologicamente ele não saiu da adolescência. Entendeu? E então aquilo que ele tem vai dizer quem é ele. Porque psicologicamente ele não sabe quem é ele. E a última, né? São pessoas competitivas e vivem se comparando. Porque se a visão dessa pessoa é unicamente material pelo desconhecimento de si, é uma questão até meio que óbvia que será uma pessoa competitiva porque ele precisa do ter para nutrir a sua matéria, para lhe dar uma identidade. Então, ele vai precisar de reconhecimento. São pessoas que têm uma grande necessidade de autoafirmação através do que ele vem a conquistar. Porque esse reconhecimento diz quem é ele. E aí, então, por sua vez, são pessoas também que se comparam o tempo todo. E então, se fulano tem algo a mais, ou se fulano é mais reconhecido, se fulano é mais bem visto, ele vai se comparar, certo? E vai correr atrás para que o mesmo aconteça com ele, para que ele tenha esse mesmo reconhecimento. Essas são as pessoas que não amadureceram, né? Psicologicamente, não amadureceram o seu emocional, que começa a partir do reconhecimento de si, do valor da sua existência, do propósito da sua existência, né? Da razão da sua vida, do sentido da sua vida, da singularidade da sua vida. E então ele passa a ter controle sobre suas próprias emoções, porque muitas emoções chamadas de negativas, elas não deixarão de existir, como a raiva, né? A impaciência, a irritação, certo? Tudo isso, mas a pessoa madura, ela tem controle emocional, ela vai saber lidar com essas emoções. E quando se fala de controle emocional, o Daniel Goleman, o autor deste livro, ele não se referia a você reprimir as suas emoções, mas a habilidade em lidar com elas, a habilidade de você lidar com suas emoções, no que você pode fazer, realizar para trabalhar essa emoção, certo? Então, no momento que você está sentindo raiva, o que é que você pode realizar para que você trabalhe esta raiva e ela não lhe domine? E sim, você esteja
no comando, você esteja no controle sobre ela. Vai colocar aquela emoção a seu serviço. E então, como no nosso encontro passado, que eu estava falando de pintar as telas, então vamos supor, no dia que eu esteja muito irritada, que eu esteja muito nervosa, muito chateada com alguma coisa, e então, no lugar de eu transferir culpas, não ter autorresponsabilidade, que isso é característica da adolescência, no lugar, né, de eu terceirizar, então, essas responsabilidades, ou de alimentar esse conflito que pode ter surgido com alguém, eu canalizo essa energia potente do que eu estou sentindo e vou me tranquilizar, vou para o meu quarto, onde eu esteja pintando, e ali eu vou pintar, vou colocar para fora os meus sentimentos. Isso é a habilidade de lidar com as próprias emoções, com as próprias energias. Porque Daniel Goleman não falou em energia, mas nós sabemos que tudo isso é energia. E então você faz uma transmutação dessa energia, das emoções que tem uma vibração mais baixa, para que a sua vibração, né, não perca de ela potência energética, quero dizer assim, não perca potência energética e você possa elevar sua frequência. O que eu quero dizer com isso? Se colocar acima daquela emoção. Aí você está no comando dela. Aí você está no controle dela. Entende isso? Vai ser sempre assim? Não. É um processo, mas esse processo deve ser contínuo e ininterrupto. Vão ter momentos, sim, que a gente vai dar aquela escorregada lá na adolescência, que vai dar aquela escorregada lá na infância. Mas se já temos conhecimento de nós mesmos, então nós já podemos sair de lá, assumir as próprias responsabilidades, né? E corrigir os equívocos que foram cometidos. Certo? Agora, características de quem alcançou a maturidade emocional. São pessoas que se conhecem, ou seja, já têm a sua auto-identificação, dão sentido à sua vida, são conscientes e conscienciosos, né? Ou seja, são conscientes e praticam a consciência que têm. Tem um padrão de comportamento, então ele evita estar naquela oscilação. Nas características anteriores do imaturo, emocionalmente, nós vimos que não há uma constância de humor, né? Ele varia. E aqui não. Na pessoa que já amadureceu, ela tem um padrão de comportamento, ela tem um padrão de humor. Você sabe o que esperar dela. Você sabe como ela lida com as situações. Você sabe no que você pode contar com ela, tá? São pessoas que assumem as responsabilidades por si mesmo, né? Então, não terceiriza culpas, né? Não são reativas, aceita o inevitável, ou seja, não faz aquele caprichozinho, aquele chororô por situações que não tinha como ser de outra forma. Então, era inevitável que tal situação fosse daquele jeito. Então, são pessoas resignadas. São pessoas, então, que aceitam o inevitável. São pessoas que exercem a automotivação e têm boa autoestima, porque como ela tem conhecimento de si, ela não tem necessidade de autovalidação, de autoafirmação. Então, ela tem uma boa autoestima. Que autoestima, uma boa autoestima, não é quando as pessoas nos aplaudem. Uma boa autoestima é não precisar que os outros nos aplaudam. Isso é ter uma boa autoestima, né? São pessoas cooperativas e empáticas, e então elas identificam as necessidades dos outros. Característica essa que falta na infância e na adolescência, né?
lidam bem com as críticas, porque elas usam a crítica a seu favor. Como não são reativas, ela usa aquela crítica a seu favor. O que isso quer me dizer? No que é que eu posso aprender sobre mim com essa crítica? Porque o outro vê em nós o que nós não vemos. E então pessoas maduras usam as críticas a seu favor, tá? Toleram as frustrações, né? Então, são pessoas resilientes, né? E são pessoas criativas. Então, frustrou-se em relação a algo, ela tem um desenvolvimento de criatividade no sentido de como refazer aquela situação. Então, elas são resilientes e elas têm a habilidade de lidar com aquela frustração e refazer aquela situação. A isso se chama criatividade. Tá? Gosta de conhecer outras pessoas e se interessa na conversa inicial. São pessoas que participam de conversas, são pessoas simpáticas. Né? São pessoas que lhe ouvem, que participam da conversa. Elas falam e elas também sabem ouvir. Né? São pessoas que têm foco e determinação, o que a gente tinha falado, né? Disciplina é coisa de adulto. Né? Tem compromisso com o seu desenvolvimento. São pessoas que sabem o porquê de quando estão chateados. Por quê? Porque busca o autoconhecimento. Por que eu me chateei com isso? Né? Então, elas buscam saber por que estão chateadas. São pessoas que têm bons relacionamentos, porque como são pessoas maduras, são pessoas de inteligência emocional, então, pessoas equilibradas, pessoas que sabem conviver em qualquer ambiente, sob qualquer situação, né? Então, elas são pessoas que têm bons relacionamentos. As pessoas gostam da convivência com essas pessoas, tá? Porque também tem aquele outro item que vimos há pouco, né? São pessoas simpáticas, elas se relacionam bem, né? Como se conhecem, também conhece o outro em suas expressões. Assim, respeita-os. Então, identifica os problemas do outro, identifica as dificuldades do outro, identifica que o outro pode não estar num dia legal. E então respeita as emoções do outro, certo? São pessoas que confiam em si mesmo, que isso aí já tem a ver com a falta de necessidade de autoafirmação, de autovalidação, né? São pessoas que transmitem segurança, pessoas maduras emocionalmente transmitem segurança. Você pode confiar situações em que precisa de pessoas equilibradas para dar conta daquilo. Isso acontece muito, essa observação acontece muito em entrevistas de emprego, esses quesitos da inteligência emocional. O quanto você é equilibrado emocionalmente para trabalhar em grupo, para trabalhar sob pressão, entendeu? Se você é uma pessoa reativa. São pontos que são importantes e que são avaliados por grandes empresas, né, para a contratação de funcionários. E então, nesse item que diz assim, transmitem segurança, pessoas que passam por entrevistas profundas, que vê todos esses quesitos, são pessoas que irão assumir postos de confiança. Entende? Devido à sua maturidade emocional, tá? São pessoas que sabem dizer não aos outros, como também a si mesmo. Porque o dizer sim sempre às pessoas, nós já sabemos que isso é um conflito interno, não é generosidade, né? É um conflito interno. Então, você ser bom ao ponto de se anular, né? E então isso é um conflito interno, né? Então, sabe dizer não às pessoas quando é necessário, né? Sabe dizer sim
quando também é necessário, quando é preciso, sabe dizer não também a ela própria. Porque se é uma pessoa determinada, se é uma pessoa que assumiu um compromisso com a própria vida, ela vai saber dizer: isso não serve para onde eu quero chegar. Tá? Por último, são pessoas que têm autonomia. O que é autonomia? Ausência de dependência emocional. E então, são pessoas que se sentem bem na própria companhia. São pessoas que vivem a solitude, que curtem estar sozinhas consigo mesmas, que sentem prazer de estar com elas mesmas. Porque se conhecem, porque sabem o que buscam e sabem que estão trabalhando em cima disso, que estão nesse processo. Então, não tem dependência emocional. Então, gente, no resumo, tá? Que já tínhamos falado da inteligência espiritual, né? No resumo, a inteligência cognitiva, que é determinada pelo QI, né? Determina o conhecimento e o processamento de informações, tá? A inteligência emocional determina a habilidade em lidar com as próprias emoções. E a inteligência espiritual, que nós já vimos, né? É a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e viver de acordo com um propósito maior de vida. E então aí você junta a inteligência espiritual com a inteligência emocional, né? Você vive um propósito de vida só em você alcançar esses dois estágios, você já viveu o propósito da existência, que é chegar nesse grau de maturidade, de sair do instinto, né? De sair do irracional, de sair do ser reativo para o ser que está sob controle dos próprios sentimentos, das próprias emoções. Aí, eu peguei um pedacinho de um texto e a gente vai finalizar com ele. Eu estava lendo uns escritos que eu tinha feito, na verdade, eu estava começando a escrever um livro, né? Mas depois deixei ele meio de canto, né? E que fale diretamente sobre a inteligência emocional. Mas no meio dele vai sim se falar sobre a inteligência emocional. Não sei se eu vou levar esse livro adiante, tá? Por enquanto ele está em stand-by, certo? Mas eu peguei um pedaço do que já estava escrito lá e trouxe aqui para a gente, e a gente finaliza nosso bate-papo de hoje com isso. Que diz assim, antes de eu ler esse trecho, vem de um diálogo, tá? Que está no livro. É uma pessoa falando para outra. Deixe de tantas exigências com a vida e vá ser bom, ser recíproco, perdoar, ser gentil, atencioso com as pessoas, compreender as dificuldades que a pessoa enfrenta. Seja leve, entregue à fonte criadora. Você está aqui de passagem. Cure-se do egoísmo, da competitividade, da baixa autoestima, do desejo de apenas ter. Você acredita mesmo que ao meio de trilhões e trilhões de galáxias, e cada uma delas com trilhões de sistemas solares, e cada um deles com trilhões e trilhões de estrelas, Deus se resume aos seus caprichos pessoais? Acorde, desperte a sua consciência, amadureça, desperte a inteligência emocional. Pare de querer que todas as pessoas te amem, te aceitem e te aplaudam. Se você mesmo não se reconhecer como um espírito imortal, suas experiências terrenas serão todas de acordo com a vibração que você carrega, sempre instintivas e infantilizadas. Expanda seu ser, queira ser feliz de verdade e experimente da paz de se sentir conectado ao universo, a Deus, a tudo, tendo bons relacionamentos e sendo um valor que soma, que agrega substancialmente valores e virtudes aos que com você convivem.
Seja luz em sua própria vida, iluminando cada passo seu nesta magnífica jornada da existência humana. Amadurecer não é tornar-se velho, é tornar-se consciente de si. Cresça e se conheça.